Olá, sejam todos bem-vindos. Sou a professora Roseli da Cunha Escobar e aluna de segunda licenciatura de Geografia pelo Centro Universitário Uninter, sob o RU 850442. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que me ajudaram e me acompanharam na aula de número 1. O meu carinho a todos. Iniciamos a nossa aula número 2 e seguimos no contexto do meio ambiente. Hoje falaremos do tempo atmosférico e o clima. Como todos nós, é comum confundirmos tempo e clima. Porém, tempo é o estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar. Para caracterizar esse estado, consideram-se as condições atmosféricas, temperatura, ocorrência de chuvas, umidade, ventos, pressão atmosférica, sendo que o clima é definido a partir das condições atmosféricas que se observam em determinado lugar, por 30 anos ou mais, considerando-se a média das variações nesse período. O clima de um lugar é definido, portanto, pela observação das condições atmosféricas apresentadas ao longo de vários anos. Já as condições do tempo variam constantemente e podem ser previstas para cada dia, semana ou mês, auxiliando as pessoas na sua vida cotidiana. Atualmente, a previsão do tempo é feita com o auxílio de satélites artificiais. Por meio de análise das imagens enviadas por esses instrumentos, os meteorologistas conseguem prever o tempo em diversas regiões do planeta com vários dias de antecedência. Os estados do tempo atmosférico e as condições do clima variam conforme as condições ou propriedades da atmosfera e também conforme as condições físicas e geográficas de um lugar, que são os fatores climáticos. As propriedades da atmosfera e elementos climáticos, vamos tratar a temperatura do ar atmosférico. Como estudamos na aula anterior, a superfície terrestre não recebe toda a energia enviada pelo Sol. Apenas parte dela chega até a superfície, que a retém por certo tempo sob forma de calor, liberando-a depois para a atmosfera. A atmosfera é aquecida, portanto, pela radiação proveniente do Sol e pela radiação desenvolvida pela superfície. Em diversos pontos do planeta Terra são feitas medições da temperatura. O registro dessas medições possibilita conhecermos as médias de temperaturas diárias, mensais e anuais de determinado lugar. As temperaturas são registradas pelos termômetros ou pelos termógrafos e seus valores expressos em graus. No Brasil, esses valores são designados em graus Celsius. Nos países colonizados britânicos, em graus Fahrenheit. As temperaturas sofrem variações de um lugar para o outro, principalmente por causa das diferenças da latitude, distância ou proximidade da linha do Equador, da altitude e do aquecimento desigual das terras e das águas. A unidade do ar e as precipitações. Ao atingir as águas marinhas, os lagos, os rios e as florestas,
Os raios solares aceleram o fenômeno da evaporação. Ao encontrar menores temperaturas e água em suspensão na atmosfera, sob forma de vapor, pode-se condensar, isto é, passar do estado de vapor para o estado líquido e formar nuvens. As nuvens são constituídas por milhões de gotículas de água em suspensão. Quando essas gotas se juntam, formam gotas maiores que ficam mais pesadas e se precipitam sob forma de chuva. A pressão atmosférica. As partículas de ar que compõem a atmosfera são atraídas pela gravidade da Terra. Dessa forma, a atmosfera exerce pressão sobre qualquer corpo que esteja na superfície terrestre e circulando pela camada gasosa, como, por exemplo, aviões. A pressão atmosférica não é a mesma em toda a superfície terrestre. Ela varia de acordo com a altitude e a temperatura. No nível do mar, a pressão atmosférica é maior, porque a altura da coluna de ar que está sobre essa região é mais pesada. Conforme nos dirigimos às partes mais altas do relevo, a pressão vai diminuindo, porque a coluna da atmosfera nessas regiões é menor. É assim que a pressão varia de acordo com a altitude. Nos lugares mais próximos à linha do Equador, sendo esses as zonas mais quentes da Terra, o ar aquecido dilata-se, torna-se mais leve e sobe, exercendo assim baixa pressão atmosférica. À medida que nos dirigimos aos polos, as temperaturas nessas áreas vão diminuindo e o ar frio comprime-se e torna-se mais pesado, ocasionando altas pressões. Assim, é o modo como a pressão varia de acordo com a temperatura. Das áreas de alta pressão, o ar mais pesado e frio vai para as de baixa pressão, deslocando-se próximo à superfície. Ao chegar às áreas de baixa pressão, ele se aquece, sobe e retorna para as áreas mais frias, agora circulando em altitudes elevadas. Esse mecanismo determina o movimento horizontal do ar atmosférico, ao que damos o nome de vento. As massas de ar e as mudanças no estado do tempo. As massas de ar correspondem a grandes porções de ar em que a temperatura, a umidade e a pressão são semelhantes. Essas massas adquirem características próprias ao permanecerem durante determinado período sobre superfícies com condições de temperatura e umidade constantes, como um oceano tropical ou as regiões polares, que são consideradas as regiões onde se formam as massas de ar. As massas de ar estão sempre se deslocando, levando consigo suas características climáticas, temperatura, pressão e umidade, aos locais para onde se deslocam. Se a massa que está se movimentando encontra uma massa estacionada, ocorre um choque entre as duas. As zonas de encontro entre duas massas de ar chamam-se frentes. Uma frente pode ser quente quando a massa de ar quente prevalece sobre a de ar frio, ou fria
quando a massa de ar frio prevalece sobre a de ar quente. Portanto, as massas de ar podem ser consideradas um fator que influencia o clima, pois elas podem, por exemplo, alterar as condições de temperatura e umidade de uma região. Então, pessoal, hoje adentremos nesse conteúdo para ver quanto o clima, a condição climática varia, e isso tudo aglutinado com o meio ambiente. Toda essa esse descompasso do clima, do tempo, é devido às mudanças climáticas, à interferência do homem sobre o meio ambiente. Mas a nossa condição como seres humanos é melhorar esses fatores, tornando o que é negativo positivo, cuidando, zelando pelo nosso meio ambiente. Eu gostaria de dividir com vocês talvez muitos já assistiram a série Nosso Planeta. É relevante vermos o quanto se aprende numa melhor posição em contato a esse meio ambiente, a ver os animais, a ver a real situação e como podemos ajudar, assim como estamos ajudando. Acredito que eu, você, fizemos a nossa parte para deixarmos para nossas futuras gerações um mundo melhor, um planeta lindo. Como é linda a natureza, como é lindo respirar um ar puro, se jogar numa água, colher um fruto, como é bom isso, né? Então, o que a gente quer é isso aí, é melhorar o nosso pensamento para proporcionar um mundo cada vez melhor, um planeta cada vez melhor para futuras gerações. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado, e peço que vocês deem o seu joinha, né? Que a gente se dedica. Desculpa se se não avancei quanto você queria. Na próxima aula pretendo estar melhor, porque a gente quer aprender, a gente quer avançar o conhecimento, a gente se dedica, a gente escreve, a gente resume, a gente tem um caderno, né? E vamos em frente. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Grande abraço.